Grande Alexandre, grande Joás, olá Edson, tudo bem? Um prazer aí a presença de todos vocês aqui para nossa live, Madias, a Vanessa, nosso convidado de hoje, Rogério Sanches Cunha, Garcia, a Vanessa, Luísa Cruz. Hoje nós teremos na live o querido amigo Rogério Sanches Cunha, que já está entrando logo aí para nos prestigiar. E aí, pessoal, todo mundo já se inscreveu para o workshop? Não se esqueçam de se inscrever para o workshop aí, link lá na minha bio, tá? Renata, seja bem-vinda. Vamos entrar com o nosso convidado daqui a pouco. Agora aqui é Bruna. Um abraço pro Celhão, Bruna. Saudade dele aí. De vocês também. Ana Cecília. Rogério tá chegando aí daqui a pouco para participar. Hoje na nossa live, controle de constitucionalidade no direito penal. Tema interessante, hein? Com um dos maiores penalistas da atualidade, que meu querido amigo Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça, professor consagrado aí de vários cursos para concurso, da Escola Superior do Ministério Público. Grande Rogério. Rogério chegou aqui. Grande Paulo e Nilson. Grande Rogerião. Como que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Uma honra te receber. Tô sendo bem visto e bem ouvido, não? Muito bem visto, muito bem ouvido. Porque eu estou no 4G, eu tô evitando a minha internet. Se achar que tem que pôr a internet, você me avisa. Tá bom, não tá falhando, tá o áudio e o vídeo muito bom. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo em ordem. Estava dando uma palestra agora numa faculdade. Que legal. Acabei a palestra, já estou aqui à sua disposição. Obrigado aí. Eu acabei de acabar uma live também agora sobre arbitragem lá no Instagram da Camis. Bom, Rogério, uma pandemia de lives. Pandemia de lives. Um prazer te receber aqui. Você é meu amigo há muitos anos, né? Nós começamos a amizade que lá em 2003, aqui em Ribeirão Preto, no antigo curso SEAD, né? Antes. Antes, 2001. Em 2001. Eu vinha dar aula aqui em 2001, né? 2002. 2002. Faz um tempinho. E o Rogério prontamente já tinha me chamado para participar de outras lives e eu resistindo com um monte de outras atividades. E como eu estou nesse projeto novo aí do workshop, hoje é a segunda live de uma série de 14 para o nosso workshop sobre controle de constitucionalidade. No workshop nós vamos fazer no YouTube, tem um link de inscrição lá, o pessoal que está entrando agora pode se inscrever, e também no meu canal do Telegram, que é recente. Bom, Rogério dispensa apresentações, ele é promotor de justiça, é grande professor consagrado dos maiores cursos preparatórios para concurso, de diversas escolas do Ministério Público aí, é uma pessoa super humilde, super dedicada ao estudo de direito penal, toda hora está estudando, já me ligou de sábado e domingo para falar de tese nova, o cara não para, né? Para ele, acho que a maior realização da vida dele não é chegar onde que ele chegou e superar, é fazer o que gosta, né, Rogério? E é importante lembrar uma coisa, viu, Olavo? Aproveitar, eu achei legal compartilhar isso com o pessoal. Em 2003, nós dávamos aula juntos no SEAD. Era um domingo de abril, mais ou menos. Quando que é a primeira fase da OAB? Costuma ser a primeira fase da OAB? Geralmente abril, nessa, né? Época aí. Nós estávamos em abril e fomos até a televisão do Coque. Lembra que tinha um canal Coque? E nós, de domingo, com o saudoso Ronaldo Batista Pinto, nós fazíamos correções da prova da OAB para a turma, lembra? E aí nós saímos da correção e fomos até o Pinguim. Não sei se você lembra. Gajardoni junto. Eu sentei na tua frente, no Pinguim,
e você falou para mim, Rogério, eu comecei a dar aula no IELF. E eu falei para você, IELF, mas que nome feio de curso, IELF, o que é isso? Isso é o Instituto de Ensino Luiz Flávio Gomes. Falei, pô, que show de bola, que legal, como que é isso? Você falou, não, é uma coisa diferente, você entra numa sala, você tem que dar aula para câmeras e tal, tal. Você tem interesse? Lembra que você falou, você tem interesse? Falei, cara, mas como assim? Não, eu vou dar o teu nome lá, vou falar para o Luiz Flávio, tal. E o Luiz Flávio deu 2 semanas, me ligou. Então, eu quero aqui publicamente dizer que eu fui para esse mundo dos grandes cursos, obviamente, por sua causa. E aí nós saímos de Ribeirão Preto e viajamos à madrugada para eu assistir você dando uma aula, para eu aprender como é que era essa história de olhar para a câmera 1, câmera 2. E aí eu lembro que você falava, eu lembro que você tinha uma jogada que eu achava muito legal, você falava que você odiaria morar no mundo de Marlboro, não vamos entrar em maiores pormenores. Eu assisti a sua aula e aí foi a minha, não sei se você lembra, imediatamente Lembro. foi a minha. Lembro muito bem, parece que foi ontem, né, Rogério? Foi em 2003, eu lancei um livro, eu acho que no dia, em agosto, não foi em agosto, mais ou menos? Foi julho. Julho. Eu lancei o livro, nós fomos no teu carro para São Paulo, que era de madrugada, paramos no Milk Mello, comemos sanduíche com Cabrini perto. O Rogério é tão humilde, gente, e ele é super avaliado sempre nos cursos, né? Ele não quis fazer o Luiz Flávio pagar um quarto, ele dormiu no sofá-cama lá do quarto que eu fiquei hospedado. E aí o Rogério ficou lá, deu uma aula show, o Luiz Flávio passou todas as aulas que tinha para ele, todas as aulas difíceis, aquelas leis penais mais difíceis, o Rogério lá, e dando aquela aula, lembra? Eu lembro que ele passou para mim o Estatuto do Índio, eu fui na Saraiva procurar alguma coisa, Estatuto do Índio não tinha. Por um lado eu fiquei triste, porque eu falei, poxa, não tem como estudar. Por outro lado eu fiquei feliz, falei, porque se eu não sei o que eu vou explicar, quem está assistindo também não sabe. Não, e o Rogério nessa fase, já brilhante, teve uma acusação muito grave lá no LFG. O Luiz Flávio foi procurado por uma aluna dizendo que o Rogério era uma fraude, que na verdade ele era dentista, porque ele tem um irmão gêmeo. A menina mandou foto do álbum de formatura. O Luiz Flávio falou, não, mas isso é o irmão gêmeo dele, né? Foi uma situação muito engraçada na época, né? Foi. Mas foi legal. Então é bom deixar isso aqui registrado, que não só você abriu essa porta para mim, como eu assisti a sua aula para aprender a dar aula para as câmeras, né? Então, fica aqui o reconhecimento público. E dormi efetivamente no sofá, você dormiu tranquilo, e eu dormi no sofá, mas, poxa, viajamos de madrugada, qualquer lugar que eu deitasse, eu ia capotar. A gente Não, viajou foi muito legal. Eu dava aula, eu saía de Santa Rosa de Viterbo, 11 horas da noite, eu viajava à madrugada, chegava em São Paulo 3 da manhã, dava aula e voltava para Santa Rosa para poder fazer a aula. Então, quando eu, cansado, comendo um Milk Melon, você podia colocar pedra, eu ia dormir. Ia dormir mesmo. Puta, era muito legal. E o Gajardoni também já entrou nessa fase. Eu lembro que eu levei o Pedro Lenz uma vez, eu puxei o Pedro Lenz no meio de uma aula que ele foi me buscar, para nós irmos à formatura da cunhada. Ele começou a responder questões, fiz ele sortear livro. Que época gostosa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, daria uma live isso aqui, né? Bom, vou voltar aqui, senão o pessoal vai reclamar que a live é controle. Tá parecendo a live do Léo Dias, lá o fofoqueiro, né? Só que nós estamos falando das nossas vidas aí. Bom, Pois é. Rogério, hoje então nós vamos falar de controle de constitucionalidade no direito penal. Algo que poucas pessoas falam, você sempre gostando de buscar temas novos. E aí, para fazer uma introdução já, para dar aquela panorâmica para a turma, qual é o diagnóstico que você faz hoje do Supremo? E ele faz controle no penal, ele declara inconstitucionalidade em penal, ele tem chance de declarar algumas leis novas aí inconstitucionais? Qual que é a sua avaliação? Olavo, a retrospectiva não é favorável. A gente não percebe o Supremo Tribunal Federal fazendo um controle de constitucionalidade, ou pelo menos o controle ele faz, mas julgando inconstitucional normas penais.
Processuais penais você até encontra com mais reiteração. Mas as normas penais não. Parece que existe ali um freio do Supremo declarar inconstitucional normas genuinamente penais. E com isso eu já coloco um balde de água fria naqueles que imaginam que o Supremo tende a julgar inconstitucional a lei de abuso de autoridade, não vai julgar de jeito nenhum. Agora, eu acho que muitas normas penais merecem sim um controle rígido de constitucionalidade, principalmente normas penais. E eu lembro aqui de um caso que teve a sua intervenção, não sei se você lembra, em 2018, logo que eu assumi a assessoria do Procurador-Geral, assessoria criminal, esse convite veio com a mudança do Código Penal, onde o legislador revogou a causa de aumento do emprego de arma branca no roubo. E houve ali um atropelamento no procedimento legislativo. E eu te liguei, não sei se você lembra. Lembro. Eu te liguei e o Ministério Público de São Paulo foi percursor na tese da inconstitucionalidade dessa revogação, uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material. E eu fui discutindo isso com você por telefone, por WhatsApp, e não tivemos, claramente houve um atropelamento devido ao processo legislativo, e nem assim nós conseguimos a declaração da inconstitucionalidade dos tribunais superiores. Tivemos, sim, alguns tribunais de justiça, por meio do pleno, declarando inconstitucional. Mas quando chega no STJ e no STF, insisto, no que diz respeito ao direito penal, a retrospectiva não é favorável. Temos uma contravenção penal que foi declarada inconstitucional, uma contravenção besta aí de possuir gazua, chave micha, para prática de crime, será? Foi a única. Aí muitos me dizem, mas e a lei de imprensa? Cuidado, a lei de imprensa ela foi banida por meio de uma DPF, e na DPF nem se discutiu muito a parte penal. Na DPF, a discussão maior era maior ou menor liberdade de imprensa, se isso era condizente ou não com a nossa Bíblia política. Pronto. Então, a retrospectiva não é favorável no que diz respeito às normas penais. Muito bom, Rogério, muito bom mesmo. Fica à vontade, quer me fazer alguma pergunta, evoluir em algum assunto? Cara, eu queria, sabendo desses seus predicados no estudo do direito constitucional, tem um assunto que atormenta os penalistas. E esse assunto atormenta os penalistas porque esse assunto tem que ser resolvido pelos constitucionalistas. Então, nada melhor do que você ajudar alunos que estão aqui, você ajudar a responder. Olavo, você acha que uma nova interpretação da Suprema Corte quanto a uma norma constitucional. Essa nova interpretação pode ser da Suprema Corte, como pode ser do STJ, havendo ali uma mutação na interpretação. Eu posso trabalhar com extratividade da jurisprudência? Muito boa a tua pergunta, Você acha Rogério. que eu posso ter uma jurisprudência nova, retroagindo para alcançar fatos pretéritos, inclusive acobertados pelo manto da coisa julgada? Ou então uma jurisprudência nova, maléfica? É direito do réu continuar com aquela interpretação vigente ao tempo da conduta? Muito boa pergunta. Eu trato disso em duas obras. Aqui na de controle de constitucionalidade e na minha sinopse aqui da JusPod, para quem não sabe, eu sou coautor, junto com o Juliano Taveira Bernardes, que é um brilhante juiz federal, já passou em 9 concursos. Essa questão, ela foi, inclusive, já decidida pelo Supremo, mas sem analisar o mérito. Ele aplicou o efeito retroativo em prejuízo dos acusados, interpretando até e declarando a inconstitucionalidade. É o caso da Lei Maria da Penha, né? Que ele mudou a natureza da ação penal, transformando aquela que era condicionada à representação em incondicionada. Então, constava lá que só se procede mediante representação do ofendido, aquele crime da Lei Maria da Penha, e ao declarar a incondicionalidade, ele tornou a ação pública incondicionada. Essa
mudança da natureza da ação penal, eu lembro desde a época da minha graduação, tem natureza mista. Ela tem natureza penal e processual penal, tal como ocorreu lá na Lei 9.099. Tem até o livrinho da Ada Pellegrini Greenover, que foi a dissertação dela de mestrado, Representação do Ofendido, que eu li na época da graduação para fazer monografia. E como essa decisão tem natureza mista, que muda a natureza da norma, e foi por decisão na DIN 4424, o Supremo deveria ter modulado ou definido que a decisão não era ex tunc, e sim dali para frente. Por quê? Eu estava numa banca de mestrado com o Gajardoni, o Supremo tinha acabado de decidir, não tinha nem saído publicado, e o delegado ligando para ele para saber o que fazia com o cara que bateu na mulher. E ela não queria representar. Eu falei, Gajar, a decisão nem foi publicada ainda. Veja, antes da publicação, já aplicando a decisão do Supremo em prejuízo do sujeito. E assim, a irretroatividade da norma penal que traz algum tipo de prejuízo é manifesta no direito constitucional brasileiro. Essa vedação, ela não pode ser suprimida nem pelo Supremo, nem pelo Poder Constituinte reformador. Você Como sabe que a mutação é Poder Constituinte difuso, né? Tem esse limite, né? Você sabe que eu dou exemplo em sala de aula, um exemplo emblemático. Até 2001, outubro de 2001, o STJ tinha uma súmula que dizia o seguinte: roubo com arma de brinquedo, a pena é majorada. E você passou na Procuradoria do Estado muito novo, né? Com quantos anos você passou? 23, 98. 23. Eu não sei, ignorância minha. Ignorância minha, mas eu não lembro de um procurador do Estado passar tão jovem. Não é comum, né? Eu fui um dos mais jovens na época. E você também assumiu o Conselho Superior da Procuradoria do Estado, também muito novo, né? Foi em 2000 e 2002. Tinha 25, 2000 e 2001. 24, 25 anos eu fui membro eleito. Bom, você atuou, então, na Procuradoria do Estado antes da Defensoria Pública existir. Você deve ter feito assistência judiciária, não? Fiz. O que acontece? Eu gosto muito de mudar de área. Então, eu fiquei muito tempo no tributário e fui para o penal. E, assim, foi uma briga interna, né? Porque eu fui estagiário do MP. Mas eu gostei, porque eu fiz muito trabalho técnico, entrei com a habeas corpus do STJ, valeu a pena, aprendi muito lá. Legal. Então, você sabe que até outubro de 2001, a Procuradoria do Estado, que fazia as vezes da Defensoria Pública em São Paulo, se insurgia muito em face dos termos da súmula 174, porque a súmula 174 dizia, repito, roubo com arma de brinquedo merece o aumento de pena do parágrafo 2º. Poxa, mas a Defensoria Pública hoje está estruturada, na época não estava, mas a tese da defesa sempre foi, não é possível, arma de brinquedo não é arma de fogo. Aliás, se arma de brinquedo é arma de fogo, então se eu atirar contra um ursinho de pelúcia, eu pratiquei crime ambiental. Então o pessoal fazia essas brincadeiras para mostrar o absurdo. O STJ, ele cancelou essa súmula em 2001. Mas depois, quando ele cancelou essa súmula, nós já tínhamos anos de vigência dessa súmula. Inúmeras condenações por roubo com a majorante por conta da arma de brinquedo. Aí o que as defesas começaram a fazer? Escuta, o meu cliente foi condenado por roubo com esse aumento. Eu quero, seja em recurso ou seja em revisão criminal, eu quero que retirem essa majorante, porque o STJ cancelou sua súmula. E não aplicaram o cancelamento de forma retroativa. Então, o que eu escrevo no meu livro? Aí que eu queria saber se eu acertei ou errei. Eu queria que você pode ser sincero aqui, pode falar, Rogério, eu discordo de você. Eu defendo no meu livro o seguinte: de fato, a Constituição, a lei, ela fala em extratividade da norma. Então, pronto. Então, nós falamos em retroatividade benéfica da lei ou ultratividade benéfica da lei, sempre para impedir a extratividade maléfica. Agora, se eu estou diante de uma jurisprudência benéfica e com efeitos vinculantes, essa eu não posso negar a retroatividade
se benéfica, ou a ultratividade, se também benéfica. Você concorda comigo? Totalmente, porque a norma pode sempre retroagir para beneficiar. E tendo efeito vinculante ou não, é uma manifestação estatal. O Estado mudou o entendimento sobre aquele tema. Então, deveria retroagir. Sem dúvida nenhuma. E o que é muito louco nessa decisão da Maria da Penha, Rogério, é que tem reclamações que o Supremo recebeu de fatos anteriores à decisão do Supremo e sentenças condenatórias transitadas em julgado. Então, havia um trânsito em julgado, ingressaram por meio do Ministério Público só com a reclamação, transitou em julgado e a reclamação se transformou, na prática, numa revisão criminal prejudicial. Nossa. E reclamação não pode ser sucedâneo da rescisória. Olha que loucura, tem duas reclamações que nós citamos aqui na sinopse, para quem gosta de pesquisar, a 14.620 e a 14.132. Duas reclamações dessa situação muito ruim. Por quê? Porque é o entendimento novo do Supremo que declara a inconstitucionalidade aplicado a fato anterior e o instrumento utilizado é manifestamente absurdo, que é uma reclamação como sucedâneo de uma revisão criminal em pejos. Entendi. Eu fico feliz que você... Na doutrina eu conheço pessoas de bastante peso que defendem essa tese, que Paulo Queiroz, por exemplo. Paulo Queiroz diz, nós temos que... Mas o Paulo Queiroz ele tem uma diferença comigo. Ele entende que essa retroatividade ou ultratividade da jurisprudência benéfica existe independentemente de ser vinculante. Tá? Ele trabalha independentemente de ser vinculante. Eu não, eu restringo para aquelas que têm o efeito vinculante. É a única divergência nossa. No mais, o Paulo Queiroz manda muito bem nessa lição dele. E é bom ouvir você, constitucionalista, falando nesse aspecto. Acho interessante. Em Portugal, tem um dispositivo explícito na Constituição, que é o 29.4 e o 282.4, que tratam da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Eles vedam a retroatividade prejudicial ao sujeito na modulação. Então, se há declaração de inconstitucionalidade de modulação, nunca essa modulação pode prejudicar o sujeito na esfera penal. Mas isso decorre de norma explícita na Constituição portuguesa. A gente brinca com piada de português, mas o português sempre é mais inteligente que o brasileiro. A modulação lá está prevista na Constituição. Aqui está prevista em lei. Você sabe que eu sou suspeito para falar de Portugal, né? Porque eu morei 5 anos lá. Então, eu sou apaixonado por Portugal, estudei a minha adolescência, eu estudei lá, eu estudava Camões, os Lusíadas, Vai Alto da Barca do Inferno, de Vicente, né? Estudava em português arcaico. Então, o nível de ensino é que não tem absolutamente comparação nenhuma. Nenhuma comparação. E o direito, acho um sarro isso, né? Principalmente na sua área. Olá, você sabia Olá, posso aproveitar? Eu não tenho como olhar para você e não fofocar umas coisas aqui, mas você sabia que eu comecei dando aula em curso preparatório para concurso de constitucional? No Forenses aqui, né? Você me contou. Eu dava aula de constitucional. Cara, eu dava aula de constitucional. Então eu vejo você falar essas coisas. Como é que eu já expliquei isso aí? Eu dava aula de constitucional. E eu não falava do Supremo, eu falava do legislador constitucional negativo. Eu usava muito... Meu avô me deu um canotilho, então... A pessoa falava, você já leu Canotilho? E eu nunca li Canotilho inteiro. Aí eu falava, trecho. Bom, eu ensino para os alunos, na fase oral, vocês digam para os alunos, você já leu Bettiol, trechos, excelência? Mas, difícil, né? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você vai na doutrina constitucionalista, nos constitucionalistas, os brasileiros citam muitos portugueses. Agora você vai nos portugueses, eles citam muitos alemães. E os alemães não citam ninguém. Em qualquer livro de constitucional, você abre e tem uma citação
de doutrina alemã, você fala, uau, né? Demonstra erudição, né? Porra, E eu lembro que, fazendo aqui um parênteses, essa escada que eu construí nas citações, até sugiro que assistam. Teve uma entrevista com o Warren Buffett e o Bill Gates. O nome do programa era o Entertainment TV, era um canal que tinha na TV fechada. E o tema era Warren Buffett e Bill Gates go back to school, voltam para a escola. Voltam para a escola. Então, eles sentam numa plateia, como se fosse um picadeiro, assim, aí fica um montão de estudantes, e os estudantes estão lá, Olavo. E seria legal um dia a gente fazer aqui uma live assim, viu? Não tem o picadeiro, nada, mas tem 2 palhaços. Mas eles puseram o Bill Gates e o Warren Buffett e falaram o seguinte, falaram, estudantes de administração e empreendedorismo, vocês podem perguntar o que vocês quiserem que os dois vão responder. Cara, Olavo, é muito interessante. E aí um aluno, por que eu estou falando isso? Porque um aluno levantou e falou, escuta, nós estudantes, quando temos dúvidas, nós vamos nos seus livros, Bill Gates, nas suas biografias, nós vamos nos seus livros, Warren Buffett, nas suas biografias, está lá, assistam. E vocês, quando vocês têm dúvidas, né? O Bill Gates fez mais ou menos o que eu faria quando estivesse do seu lado. O Bill Gates falou, olha, eu tenho o privilégio de ter o WhatsApp do Warren Buffett. Quando eu tenho dúvida, eu mando o WhatsApp para ele. E aí deram a palavra para o Warren Buffett. Warren Buffett, e você? Ele falou, eu, quando tenho dúvida, converso com o espelho. Ai, ai. Cara, são os alemães. E vocês, alemães, vocês citam quem? Ninguém. Muito Nós bom. somos citados. Muito bom, vamos lá. Muito bom. Olavo, esse workshop que você está fazendo, ele vai ter também ênfase criminal? Eu vou puxar algumas peculiaridades do criminal. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado com a contagem de prazo lá. Tem julgado recente do Supremo até sobre isso, que não se aplica o critério do CPC para tratar de recurso extraordinário. E aí o advogado vai lá, perde o prazo e dança numa dessa. E é uma dúvida comum. Outro dia ligou um amigo meu que é de carreira pública aposentado e está advogando até com uma dúvida sobre isso. Eu falei, não, cuidado. E, Rogério, que salada que existe hoje. Por exemplo, reclamação, ela é aplicável em qualquer decisão de efeito vinculante, mas está regulamentada pelo CPC. E regulamentada muito restritivamente. Então, assim, não adianta. O pessoal que estuda penal vai ter que, dentro do controle, buscar um auxílio na reclamação. Mas eu vou trabalhar também nesse workshop e vou trabalhar... Depois tem novidade do workshop que eu ainda não posso falar. Mas vem coisa nova aí. O pessoal se inscreva aí no minha bio no workshop, que nós vamos nos dedicar muito. Eu escrevo há muito tempo, você sabe disso, de controle, né, Rogério? Esse livro meu já está na 4ª edição e é sempre um prazer pesquisar, estudar e solucionar a dúvida da turma aí. Então, por que você acha? Você começou me fazendo uma pergunta e eu preparei uma para você e deixei escapar. Então, você falou do controle de constitucionalidade e o direito penal e eu confessei aqui um pouco a minha frustração de não ver os tribunais superiores controlando efetivamente a constitucionalidade de normas penais. Falta esse controle. Você acha que isso se deve ao quê? E outra coisa, aproveitar que eu estou falando com você, que é um constitucionalista, eu queria saber a sua opinião sobre... Eu vi o Wellington aqui, o Wellington é um aluno de uma pós que eu estou coordenando uma pós 100% presencial virtual, pelo Zoom. Aulas ao vivo, 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. E é até bom te ouvir, porque é um tema que nós debatemos na pós. E essa pós é pela Faculdade Atami. Quem quiser informações, tem lá no meu canal do YouTube, tem no meu Instagram, tem tudo. Uma pós interessante. Eu participo de 100% das aulas. 100% das aulas. Ou eu dou aula sozinho, ou eu dou aula com o professor, como nós estamos dando aqui, batendo papo. E eu queria saber de você, o Supremo tem essa resistência, não sei se existe, em declarar a inconstitucionalidade de normas penais. E, ao mesmo tempo, na ADO 26,
ele reconhece a tipificação penal da homofobia e transfobia. Você enxergou ali alguma violação ao princípio da legalidade? Os ministros, quando falaram em interpretação conforme, interpretação extensiva, de fato, não se trabalhou com analogia em Malan Partem? Foi interpretação mesmo? E se foi interpretação, por que a ADO foi julgada procedente? Boa pergunta, Rogério. Excelente. Então, assim, eu tenho que contextualizar algumas questões. Primeiro, sempre, o mérito do que sofre as pessoas adeptas a relações homoafetivas, de perseguição, de agressão, é um absurdo. Não, e só fazer um parênteses, viu, Olavo? Fazer um parênteses importante que você falou. Eu não estou exprimindo minha posição se eu sou favorável ou contra, aqui nós estamos sendo técnicos. Mas se alguém eventualmente achou que o Supremo errou, isso não faz da pessoa um homofóbico ou um transfóbico. Nós estamos discutindo aqui tecnicamente. Eu, como cidadão, aplaudi a decisão do Supremo. Como cidadão. Isso. Essa chance é muito importante. Porque, por que aconteceu tudo isso? Porque o Congresso é conservador, né, Rogério? Isso não vai passar nunca, mano. Não iria passar nunca, iria acarretar numa perda enorme de votos, né? E os parlamentares, então, acuados com essa pressão dos eleitores, não aprovavam nunca. E sempre quando há omissão, é uma situação terrível, né? Por quê? Precisa alguém agir. E aí o Supremo assumiu a briga, né? E a doutrina, tecnicamente, então, sem entrar no mérito, sou totalmente favorável à proteção de todo e qualquer tipo de diferença, de acabar com todo e qualquer tipo de perseguição, de violência, mas entrando nos aspectos técnicos. O Supremo, diante dessa omissão legislativa, se viu com uma situação de que ou ele aplicava por analogia, e é analogia isso não foi nenhum tipo de declaração de inconstitucionalidade com interpretação conforme, ou foi um ativismo. Não tem jeito, tá? O Supremo tinha que integrar e criar o tipo, porque ele não teria outra saída quanto à justiça da decisão para o Supremo. Mas de acordo com a técnica do controle de Pode falar, ao invés de falar do princípio, ao invés de falar de interpretação extensiva, de interpretação conforme, o Supremo poderia ter trabalhado com o postulado da derrotabilidade? A derrotabilidade significa uma exceção à regra. Não há que se falar em derrotabilidade quando não há regra. Então era uma omissão. Na prática, o que o Supremo fez foi aquela clássica classificação, um pleonasmo grande, da decisão aditiva na justiça constitucional italiana. É aquela que acrescenta algo. Só que em matéria penal, a estrita reserva legal, né? Que é um dos princípios mais fortes da Constituição, que até o Código Penal repete, né? Então, o que acontece? O Supremo, quando legisla em matéria penal, ele rompe com o mandamento do legislador negativo. Na prática, essa DIN por omissão, ele não poderia criar um tipo por conta de uma vedação explícita do rol de direitos e garantias fundamentais. Só que ele precisava resolver a situação. E aí aplicou uma analogia na prática, né? Então, você sabe que colegas, amigos que são homossexuais, eles falam o seguinte para mim: Rogério, não fica achando que a comunidade homossexual, transexual, ficou feliz de ver a tipificação ser retirada a fórceps no lugar em que jamais deveria haver a tipificação, que é o STF. Nós gostaríamos de ver o Congresso Nacional, representante do povo e voz do povo, criando o tipo. Mas isso não ia sair nunca. Então, nós não estamos felizes de ter nascido no Supremo, mas estávamos muito piores em ver uma absoluta inação do nosso país. Foi isso aí. E aí o que acontece? Há um artigo muito bom do professor Clemerson Cleve, do Ingo Sarles, do Jacinto Miranda Coutinho, do Lênin Streck e do Flávio Pancieri no Conjur, tratando dessa tese da impossibilidade
no Estado Democrático Constitucional de Direito, de um tipo penal ser criado por decisão judicial, né? Mas ele quis atender a essa injustiça para ele, né? O que é interessante, que o Supremo conferiu, e é a primeira decisão que eu vejo do Supremo, na ADIM por omissão com efeito vinculante. Já na certeza de mas ter modulou, risco... né? Hã? Mas modulou. Mas modulou. E isso aqui foi importante. Por quê? Para não ter efeito retroativo, né? Porque senão seria um absurdo, né, Rogério, ter efeito retroativo, né? Acho que ele assustou e verificou. Aqui não dá para ter efeito retroativo, né? Sim, E ressalvou até superveniência de legislação sobre o tema, né? que eu garanto que vai demorar. Não Não vai vai. vir. Não vai. E você acha que, diante desse efeito vinculante, qual é a repercussão para o operador do direito que não obedece? Vou te dar um exemplo. Promotor de justiça que resolve promover o arquivamento por entender que aquela conduta ela é atípica. Qual é a consequência? Rogério, minha dissertação de mestrado com esse livro aqui foi sobre efeito vinculante, olha a coincidência. E na dissertação eu trato dos destinatários do efeito vinculante. O que é interessante, nenhuma norma constitucional legal coloca o Ministério Público como destinatário do efeito vinculante. Olha que interessante. Ali se fala em demais órgãos do judiciário e administração pública. Não se fala no Ministério Público, tal como não se fala do legislador. Quanto ao legislador, nem poderia, porque haveria violação à separação de funções. Tanto que o legislador pode editar uma lei de conteúdo idêntico. O que há é o não cabimento da reclamação constitucional. Mas aí precisa de outra ação direta. E tem acontecido algo que a doutrina e o ministro Fux chamaram de ativismo congressual. Há uma decisão do Supremo e o Congresso edita um ato contra uma reação legislativa. Também é o rótulo que usa. E isso o Fux chamou de ativismo congressual. Então, o Ministério Público, respondendo a tua pergunta... Esse ativismo congressual a gente pôde observar no caso da vaquejada? Vaquejada, também no caso da cancelamento da súmula 394 e em seguida a tentativa de reforma no 84 do CPP, que aí o Sepúlveda tem aquele voto maravilhoso falando que o foro por prerrogativa de função para ex-autoridades. Né? Inclusive, incluíram a improbidade administrativa na bagaça. Né? Isso. Eu lembro que na época eu estava dando aula e aí eu falei, puxa, estava precisando disso. Um exemplo de mutação constitucional. Né? A Constituição é a mesma, a súmula 394 decorria de uma interpretação que o Supremo dava à Constituição, a súmula 394 dizia que o foro continuava após o término do mandato, e o Supremo, sem emenda constitucional, modifica a interpretação. Tanto que eu dei o exemplo no livro, o Pedro Lenz adorou e já citou. A colega aqui está escrevendo essa questão do efeito Backlash, né? Backlash, que tem o Samuel Fonteles, tem um maravilhoso livro, né? Que é algo que tem incidido em provas de concursos, né? A questão dessa matéria aí. Não, e outra mutação, o próprio foro por prerrogativa de função agora restrito aos crimes funcionais cometidos no exercício da função. Tem uma série agora, fica mais fácil, né? Mas você vê como a mudança de composição ajudou isso aí, né? Mas sempre, uma coisa, até uma aula que eu dei na escola do MP de São Paulo, o limite da mutação é o texto normativo. Ela nunca pode romper com o texto. Senão ela não é mutação, é poder constituinte originário. Né? Tô vendo gente falando Deixa eu até esclarecer o seguinte. O atual procurador-geral, Mário Luiz Sarrubo, a irmã dele foi da sua instituição, da Procuradoria do Estado. Minha amiga, Mariana. Eu acho que ela chegou a Procuradora-Geral do Estado ou não? Ela foi defensora pública geral, a primeira do Estado,
e depois acho que ela teve 2 mandatos. Nós somos conselheiros juntos, eu adoro a Maria Ângela. Joia. Mas um dos primeiros atos ali na assessoria do Procurador-Geral, do Procurador-Geral de Justiça no Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, chefe do Ministério Público Estadual, foi criar uma orientação conjunta com a Corregedoria, tendo como um dos fundamentos a ADO, para que o promotor evite oferecer o acordo de não persecução penal ou qualquer outra medida de consenso no processo penal quando o crime envolver racismo, abrangendo no racismo a homofobia e a transfobia. Então, o procurador-geral falou, não quero saber de transação penal, acordo de não persecução penal, suspensão contra o processo em crimes de ódio, racismo, abrangendo, está lá nos considerandos do procurador-geral, está lá, abrangendo homofobia e transfobia. Muito bom. Mas só o efeito vinculante por si, não, né? Mas aí o que acontece? Se o juiz decidir, aí cabe reclamação. O que há discussão é se há infração funcional do juiz. E aí a doutrina combate isso, porque na época do Rui Barbosa tem o famoso crime de interpretação, crime de hermenêutica, né? Que a lei de autoridade ser admitido. Eu acho que não dá para admitir um crime pelo simples fato de interpretar diferente, porque a interpretação é uma atividade volitiva, né? O próprio Supremo aqui, nessa ADIM por omissão, ele deu interpretação conforme quando o sentido da norma é unívoco. E a doutrina é pacífica, está no Canotilho, no Rui Medeiros, no Jorge Miranda. Não cabe interpretação conforme quando o sentido da norma é unívoco. Cabe sim quando a norma é plurissignificativa. Então, assim, não é possível admitir um crime de interpretação. Fala da lei de abuso de autoridade aí sobre o tema, querido. Não é que o crime de... Estou até vendo aqui a Martina, defensora pública da União, colega nossa, da editora Juspódio. Martina tem uns livros excepcionais, Direito Penal em Tabelas, Leis de Execuções Penais. Você escreve, ela vai, ela facilita a vida de todo mundo. Inclusive a nossa, de quem escreve. Mas a lei de abuso de autoridade, no artigo 1º, parágrafo 2º, correu e disse, não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação de leis ou análise de fatos e provas. E eu bato na tecla que somente a interpretação razoável, a análise razoável é que não configura abuso de autoridade. Isso não serve como manto protetor para interpretação teratológicas, monstruosas, absurdas. Muito bom. Muito bom. Ô, Rogério, e qual você acha que é a tendência do Supremo na lei de abuso? O que você está sentindo que vai dar alguma interpretação conforme? Você já falou que não vai declarar inconstitucionalidade. Eu aposto, até porque nós sabemos que alguns ministros aplaudiram a lei de abuso de autoridade. Veja, eu não sou contra a lei de abuso de autoridade, viu, Olavo? Eu acho que a lei de abuso de autoridade ela tinha que ser alterada mesmo, a 4898/65. Era terrível, gerava uma verdadeira proteção deficiente do bem jurídico tutelado, no que diz respeito às penas. Mas, se você analisar em parte a lei atual é mais benéfica para as autoridades. Ela acaba sendo até mais benevolente. Por exemplo, na lei anterior, a autoridade que abusasse do seu poder estava sujeita à perda de cargo, emprego ou função. Agora, ela só perde cargo, emprego ou função se for condenada, reincidente específico, e mesmo assim o efeito não é automático. O que eu fico contra, o que eu me coloco contra, até fui no meu canal do YouTube, tem um vídeo meu onde eu estou no Congresso, eu fui chamado no Congresso lá para falar do Código de Processo Penal. Aí eu falei, eles me chamaram na época errada, porque tinha acabado de sair a lei de abuso de autoridade. Eu tinha acabado de escrever esse livro aqui. Então, eu estava tinindo. E eu repito, eu sou a favor da lei de abuso de autoridade. Só acho que houve um atropelo, tem vários erros aqui. Erros crassos. Aí eu falei o seguinte, poxa, que joia. Eu vou lá falar do Código de Processo Penal. Quantos minutos eu tenho? Eles falaram 15. Eu preparei 10 slides com os piores erros da lei de abuso de autoridade.
Aí o deputado Fábio Tradi falou o seguinte: doutor Rogério está com a palavra para falar do Código de Processo Penal, tal, tal. Falei, antes de falar do Código de Processo Penal, deixa eu rapidamente explicar alguns erros que houve na lei de abuso de autoridade que nós não podemos repetir, certamente são erros frutos de atropelo. E comecei. Vocês erraram aqui, vocês erraram aqui. Foi um salvo, sabe por quê? Porque os deputados ficavam olhando assim, os deputados ficavam olhando tudo para os assessores. Não é fácil, né? Então, a lei de abuso de autoridade é uma lei boa, é uma lei importante, é uma lei que tinha que ter sido revista mesmo. Agora, ela nasceu num clima de revanchismo. Você lê o artigo 2º diz que todo mundo pode praticar abuso de autoridade. Todo mundo, assim, impressionante, até minha avó. Mas na hora que você vai nos tipos penais, você não consegue incluir 10% dos sujeitos anunciados no artigo 2º. Eu brinco, né? Você não tem como colocar o Brasil dentro de São Paulo. Foi o que aconteceu. O artigo 2º é o Brasil. E os tipos penais, São Paulo. Você não vai conseguir colocar todo mundo lá dentro. Então, tem esse detalhe importante. Agora, a lei de abuso de autoridade, eu acho que não vai ser declarada inconstitucional. O que pode acontecer é de um ou outro tipo penal sofrer uma sançãozinha aí do Supremo. Sanção no sentido de um controle, um legislador constitucional negativo. O artigo 30 eu acho que ele tem que sumir. O artigo 30, ele pune o promotor que ingressa com a ação sem justa causa ou sabendo que é pessoa inocente. Isso é muito absurdo, porque promotor que ingressa com a ação contra uma pessoa que sabe inocente já respondia pela denunciação clandestina, tinha uma pena em dobro, ficou melhor para nós. O Congresso deixou melhor para nós. Novácio legis in melius. Estou vendo a Lenise aqui, está vendo essa Lenise aqui, ó? Lenise Lunardi, colega minha, ela passou em 4 concursos, inclusive em primeiro lugar, colega. Ela teve uma hora que a família dela falou: cuidado com o que você vai prestar, que você vai cuidado. Passa para tudo, né? Beleza. Passa em tudo que é concurso. Que beleza. Parabéns. Além de passar em tudo, aí a pessoa quer exercer 2 cargos. Né? Aí não dá, aí não dá. Antigamente podia, né? Antigamente podia. Tinha umas coisas antigamente. Eu tinha um colega procurador que na época ele foi nomeado promotor militar também. Tinha umas coisas muito interessantes antigamente. Né? O Rogério, até esqueci o que eu ia falar, que eu lembrei desse colega aí. É que eu fico vendo aqui, eu fico vendo as pessoas. Tá o Rodrigo Cunha aqui também, eu vi, Paulo Sumarino. Eu fico Só vendo as pessoas. Boa. Hã? Só figura boa aí, só figura boa. O que eu vou falar no workshop que é importante também é a proporcionalidade, né? A proporcionalidade, ela é um tema muito pouco usado, mas ela é um critério. Alguns dizem que é princípio, outros dizem que é mandamento de otimização, outros dizem que ela é regra, mas ela é aplicável, conforme diz o Nelson Nery e grandes doutrinadores, em todas as áreas do direito, inclusive na esfera penal, a proporcionalidade. E dentro dos 3 subelementos. E ela é um parâmetro excelente para suscitar a aplicação, seja pela defesa ou pelo Ministério Público, em qualquer caso no processo penal, perante uma legislação penal, perante uma aplicação de pena. E poucas pessoas manejam os 3 subelementos com propriedade, né, Rogério? Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu até te falar uma coisa interessante, Olavo. O STJ, porque o princípio da proporcionalidade no âmbito do processo penal, do direito penal, ele acaba sendo um princípio desdobramento lógico do princípio da individualização da pena. É muito aqui que nós analisamos. Sem entrar naquele mérito da proporcionalidade de proibição de excesso e proporcionalidade de proibição de proteção deficiente. Mas a proporcionalidade é muito utilizada no desdobramento do princípio da individualização da pena. E aí tem uma decisão do STJ que eu acho muito legal, que o Ministério Público usa nessa proporcionalidade, que é em crimes contra a administração pública, no momento do juiz fixar a pena, considerar na fixação da pena base, para que não haja uma falta de razoabilidade, para que a pena seja proporcional à gravidade do fato e às condições pessoais do agente, o IDH do município. Então, crimes contra a administração pública
crimes contra a administração pública em cidades com IDH baixo, por uma questão de proporcionalidade, a pena tem que ficar maior. Cidade carente de educação, saúde, saneamento, etc. Olha que legal isso. Interessantíssimo isso, hein? Porque a proporcionalidade, eu digo isso no meu livro sobre o sistema constitucional das crises, ela considera sempre o fato concreto. Então, é impossível, Dimitri de Molay fala isso, aplicar proporcionalidade em abstrato. Você tem que sempre considerar uma situação em concreto. É isso aí, muito boa decisão. Depois me passa o número que a gente escreve alguma coisa sobre isso. Porque está faltando no mercado alguém que concilia mais essas duas esferas, né? Constitucional dentro do penal, né? O mercado deu uma sumida às obras sobre isso, né, Rogerão? Sim. Aliás, eu falo isso porque eu escrevo penal, eu escrevo processual penal, e talvez seja algo que eu tenho que repensar mesmo. Dar uma ênfase. Hoje nós damos muito mais ênfase ao direito internacional do que ao direito constitucional. Então, quando você analisa os penalistas, os processualistas, eles fazem muito essa análise de convencionalidade, se está de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, etc. Tal. Mas quando você vai no controle de constitucionalidade mesmo, você não vê um aprofundamento como se percebe na comparação com tratados internacionais de direitos humanos, né? E faz falta, né? Porque a proporcionalidade ela é um cânone aí que é aplicável e de fácil aplicação. Só mandar um abraço aqui para o grande Haroldo Costa Filho, promotor. É o Haroldo Mateus... Ribeirão? Eu não consigo... É o Haroldão, nosso grande companheiro aí de jantares aí. O Matheus Juliani também, juiz no DF. Público de altíssimo nível aqui. O Haroldo, quando eu comecei na minha carreira, eu já tinha, 2 anos de promotor, 3 anos, eu acumulei uma cidade que eu não vou falar o nome, com o Haroldo. E ali eu aprendi a ser promotor de justiça. Meu Deus do céu, o homem morde, hein? O Haroldo trabalhou muito tempo aqui no GAECO, né? Ele até fugia da gente para poder trabalhar mais, porque a gente tirava ele para jantar. Vamos sair, vamos. Grande Haroldo, grande professor também da UNAERP, brilhou lá. Eu gosto muito do Haroldo. Aliás, o MP tem muita admiração pelo trabalho do Haroldo. Muito. E nós não podemos deixar de lembrar, né, querido Rogério? O João Paulo, o juiz federal João Paulo, fiz uma live com ele, essa live bombou, está no meu canal do YouTube sobre princípio da insignificância. João Paulo é outro que tem histórico de aprovação, está aqui presente. Tem tanta gente importante aqui que eu estou me sentindo na fase oral de concurso. Porra, bicho, aí a tensão aumenta. E aí, Rogério, a gente não podia deixar de lembrar também do nosso querido amigo, irmão, Ronaldo Batista Pinto, né? Que é um cara maravilhoso. Assim, eu tenho um depoimento, eu acho que eu não te contei isso. O Ronaldo faleceu me ajudando. Ele criou uma ponte com o ministro Luiz Felipe Salomão, que era um grande amigo dele, para a elaboração do prefácio do meu livro de arbitragem, que eu precisava do ministro Salomão, porque é uma grande autoridade no tema. E você acredita que o Ronaldo mandou os últimos e-mails e faleceu na pendência? E eu que avisei o ministro, assim, o Ronaldo, então, assim, faleceu me ajudando. E ele estava já muito mal, sofreu muitos anos com doença. Sempre, durante a doença, escrevendo muito com você e com o Luiz Flávio, né? Fala um pouquinho sobre ele, que eu acho que os filhos dele estão na carreira, um filho, não é? Além da Lúcia. O Fernando, se eu não me engano, vai fazer jornalismo, que é jornalismo. A Patrícia é formada em Direito, pós-graduada em Direito. Hoje me ajuda, auxilia muito nessa parte de atualização dos livros que eu tenho com o pai dela. E a Lúcia é viúva, delegada de polícia, também estou trabalhando com a Lúcia em termos editoriais e tal. E o Ronaldo foi quem primeiro me auxiliou no cargo de promotor de justiça. Porque quando você passa num concurso público, você fica um mês na escolinha, depois você vai para campo. E eu fui para Igarapava. O seu sorriso já diz tudo, né? Tinha acabado de matar um prefeito lá, não sei o quê. E o Ronaldo foi me auxiliar em Igarapava. Foi me auxiliar. Então eu conheci o Ronaldo aí. O Ronaldo, e nasceu uma grande amizade, e o Ronaldo me chamou para substituí-lo no Forense. E aí o Ronaldo me chamou para dar aula com ele no SEAD. Ele me chamou como professor de penal.
E ele me conta uma história que quando ele me chamou para dar aula de penal, os sócios foram contra. Falaram, pô, ele é muito novo, ele não tem experiência tal. E o Ronaldo chegou e falou, olha, eu banco, se ele não for bem, eu tiro o Rogério do curso. E a primeira aula que eu dei no curso foi para a esposa do Zé Roberto. O Zé Roberto colocou, ele era um sócio, ele de propósito colocou a esposa para assistir. Tinham 3 alunos na sala, a esposa do Zé Roberto, uma funcionária que tinha bolsa e um aluno que pagou. E depois nós vimos o que virou o SEAD, né? O SEAD virou um fenômeno, né? Fenômeno, tal. Nossa, fenômeno. Ali no SEAD, eu fui para dar aula de direito penal, aí eu tive que me divorciar do constitucional. Ainda bem, senão eu perdi emprego. Que fase boa, hein, Rogério? É verdade, delícia, né? Verdade, foi muito bom. Bom, eu acho que a gente está terminando já. Falta senão o Insta não salva. Aí eu quero. Senão congela a gente e não salva. E aí eu não posso deixar de convidar a turma para se inscrever no meu workshop sobre controle de consonantalidade. Agradecer esse meu amigo, esse meu irmão Rogério aí, que é permanente. A gente tem uma amizade de muitos anos aí. Parece que a gente não se vê presencialmente há muitos anos, mas parece que foi ontem. A gente conversa muito. Agradecer vocês aí que vieram nos assistir e passar a palavra para o Rogério para suas considerações finais. Legal, vamos ver se dessa live sai um projeto. Acho que a gente tem que trabalhar juntos num projeto de um direito penal constitucional ou de aspectos criminais na Constituição ou direito penal e o controle, alguma coisa. Desta live vai sair alguma coisa interessante, com certeza. Obrigado outra vez pelo convite. Sim. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever lá no workshop. Tchau, Rogério. Tchau. Fiquem com Deus. Um abraço.